Oi gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós teremos participação especial, como vocês já estão vendo. E o vídeo de hoje será um pouco diferente, né? Em vista de algumas coisas que a gente ouve, né? A gente recebe mensagem, como, por exemplo, às vezes a pessoa pergunta: Thaís, eu tenho muita vontade de ministrar o louvor, tenho muita vontade de pregar na frente, só que às vezes eu tenho muita vergonha, né? Sou muito inseguro, tenho muito medo. Então nós fizemos esse vídeo com o tema identidade ministerial, que é para te ajudar, né? Com algumas dicas, alguns pontos para te ajudar a desenvolver o seu ministério, o seu chamado, né? E eu vou ler um versículo que se encontra em Efésios 4, 11 e 12, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu acredito que todos nós nascemos com um propósito, né? Com um chamado, com um ministério a desempenhar. Só que nem todo mundo às vezes consegue desempenhar. Então, como eu disse, nós vamos estar citando aqui alguns pontos para te motivar você a desempenhar o seu ministério. Então, pessoal, o nosso tema, esse tema que a gente deu aqui, identidade ministerial. Às vezes quando a gente começa a nossa caminhada de fé, a nossa busca, a gente é meio que imaturo para poder entender essa identidade ministerial. Identidade ministerial é diferente de uma profissão secular, aquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia, é totalmente diferente. Você pode exercer uma profissão, você pode exercer várias profissões e ser bem sucedido em todas elas, mas ministerialmente falando, se você não exercer aquilo para que você foi chamado, talvez você não seja tão bem sucedido quanto você espera. A gente separou alguns pontos para poder estar aplicando para vocês o nosso ponto de vista em cima desses pontos. E o primeiro ponto que a gente destacou aqui foi a aceitação. A aceitação ministerial, a aceitação, ela vem primeiro de você. Você precisa aceitar que você tem uma chamada ministerial. E a aceitação, ela vem quando você entende o propósito de Deus na sua vida. Você passa a entender aquilo que não que você quer, porque você acha bonitinho, porque você acha que fulano faz legal, ciclano detona naquilo, você quer fazer igual a ele. A aceitação ministerial, ela vem num diálogo, no cotidiano que você tem com Deus, né? É mais do que algo material, algo que no dia a dia você tem entre as pessoas, mas isso vem de Deus, isso é um fruto do Espírito, essa aceitação. E aí quando você aceita aquilo que para você, que às vezes você talvez já até rejeitou, às vezes antes você olha e vê assim: não, eu nunca vou ser, por exemplo, eu nunca vou ser pregador. Não, pregador eu não levo jeito para pregador, eu não gosto, eu não curto, tal. E de repente você num diálogo com Deus, em oração, Deus vai te revelar isso. Às vezes talvez você não vai nem entender, a princípio às vezes você nem entende, mas de acordo com o segundo ponto que a gente vai falar aqui, vem o desenvolvimento. Quando você aceita que Deus tem uma chamada ministerial para você, você passa a ter que desenvolver aquilo. Você passa a ter que desenvolver essa chamada. Será que eu fui chamado para pregador, para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um cantor, para ser um diácono? A gente sabe que tudo que a gente vai fazer na casa de Deus, a gente tem que fazer com a máxima excelência. A gente tem que dar o nosso melhor para poder estar exercendo algo na casa do Senhor. Não é você olhar e falar bem assim: o meu melhor é ser igual a Thaís, o meu melhor é ser igual o pastor da minha igreja, o meu melhor é ser igual o diácono da minha igreja. Não. Às vezes você tem um ponto de vista
que isso é dado até pelo Espírito Santo para você, para que você desempenhe aquilo que o Espírito tá te orientando a ser. Então esse desenvolvimento é gradativo, é dia após dia, é constante, né? É uma constante busca. Você quer... O terceiro ponto fala sobre a autenticidade, né? / originalidade. Como a gente falou, você precisa aceitar que você tem um chamado, né? Você precisa aceitar e começar a desenvolver, né? Às vezes você quer cantar, mas Deus te chamou para pregar. Às vezes você quer pregar, Deus te chamou para você abraçar. Então, cada um tem um ministério a zelar, cada um tem um chamado específico. E aqui na autenticidade, a gente estava conversando e a gente estava falando disso. Muitas vezes a gente começa a cantar e eu tenho as minhas cantoras que eu me inspiro, né? Gabriela Rocha, Fernanda Brum, entre outras, mas eu não posso querer cantar igual a elas, eu não posso querer ministrar igual a elas, porque o que Deus tem para elas é para elas, eu preciso buscar o que Deus tem para mim. Então essa autenticidade é muito importante. Deus vai te usar da sua maneira, as pessoas vão gostar da sua voz, vão gostar do seu jeito, o jeito que você canta, o jeito que você ministra. Então é importante você ter isso dentro de você. Deus vai me usar da forma que Ele quer. E não, Deus não vai fazer uma cópia, né, vamos supor, Deus vai te usar da forma que você é, com a sua autenticidade, com a sua identidade. O quarto ponto é a busca, que é um dos primordiais, né? Não adianta, eu canto, tá, beleza, vou chegar na hora do culto, o pastor vai me dar a oportunidade, eu vou cantar. Não, você precisa buscar por isso, né? Às vezes, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, você não tem o hábito de orar, você não tem o hábito de se consagrar, não, é um ministério, é uma responsabilidade estar ali na frente, né? Às vezes, eu vou lá, vou pregar, vou fazer e vai acontecer. Não, você precisa primeiro ter a sua busca, a sua intimidade, buscar o que Deus quer falar com a igreja através de você, o que Deus quer falar com certa pessoa através de você. E o quinto ponto, a gente ressalta aqui a persistência, porque às vezes a gente busca algo e no meio dessa caminhada, né, no meio dessa busca, às vezes vem as frustrações, às vezes você prepara algo e vem alguém, frustra aquilo, fala algo que te magoa, algo que, por exemplo, às vezes você hoje em dia nos dias de hoje, a gente tem várias referências musicais dentro da igreja. E nem sempre essas referências musicais que a gente tem, elas circulam bem dentro da congregação que a gente atua. Nem sempre o cantor que você olha, que você gosta, que você se inspira, que isso não é erro. Você está se inspirando ali, eu creio em um homem de Deus, uma mulher de Deus ali, que de alguma forma ela atraiu sua atenção para poder adorar o Senhor através da música ou através da palavra. Então aquilo ali você passa a ter essa pessoa como referência. Isso não vejo problema nisso. E às vezes dentro da congregação as pessoas às vezes querem limitar as pessoas a tipo assim, não, você não pode andar igual fulano, você não pode ouvir fulano, você não pode cantar música de fulano. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você tem uma busca, você tem um diálogo com Deus, que é entre você e Deus. Isso é particular, você tem uma particularidade com Deus. Então você tem que persistir naquilo que você crê que Deus te chamou. Um exemplo, Deus chamou a Thaís para exercer o ministério da música, né? Thaís Deus quer separar ela para exercer essa função musical. Só que dentro da congregação a gente também é subordinado à liderança. E às vezes essa liderança tem uma visão diferente. Um exemplo, eu acho que a Thaís não serve para música. Um exemplo. E você também não pode se sentir também uma marionete de homens, de pessoas ali. Pai, você crê que Deus te chamou para exercer algo,
Você aceitou aquilo que Deus tem para você. Você tem desenvolvido aquilo. Você tem autenticidade. Você é original. Você é você mesmo. Você está buscando aquilo. Você está buscando. E a busca ela vem como? Através de oração, através da leitura diária da palavra, porque isso vai fazer você manter um diálogo com Deus. Isso vai manter você ligado com Deus. Então não precisa você não precisa de uma locomoção humana, porque você é dirigido, você tem a sua vida dirigida por Deus. Então o ministério não é algo que você conquista porque alguém olhou para você, um homem olha para você e ele é atraído, você atrai a atenção dele pelo que você exerce, e ele olha assim e fala assim, não, a Thaís ela canta bem, mas eu vou colocar ela do Ministério de Família, sei lá, algo relacionado à família que talvez ela não desenvolva muito bem, porque talvez não é o que Deus chamou ela para exercer. Então uma pessoa autêntica, uma pessoa que está em busca constante, ela precisa ter a persistência constante, que é o que ela nunca esquecer para o que ela foi chamada. Às vezes eu até gosto de refletir um pouco quando a gente fala sobre esse diálogo com Deus, essa busca com Deus. Você vai ver que homens de Deus eles tiveram que ter toda essa caminhada, esses passos aqui, ó. Um exemplo, quando você para pensar no Abraão, que tem uma história muito bonita e que é conhecido enquanto tiver humanidade nessa terra aqui, Abraão vai ser conhecido, né? Até que Jesus volte, Abraão vai ter o nome dele divulgado aqui na terra. Mas tudo começou com aceitação e com esses passos aqui que a gente separou. Ele aceitou uma chamada de Deus para a vida dele, ele desenvolveu isso na caminhada, errou, cometeu erros, claro, mas ele tinha autenticidade, era um cara original, era um cara que se relacionava com Deus. Por quê? Porque ele se apresentava da forma que ele era para Deus. Ele continuou a sua busca e a persistência. Quer dizer, aonde vem a persistência de Abraão, por exemplo? Quando você vê que Deus chama a atenção dele, porque você está colocando outra coisa em meu lugar. Você já não é mais aquele adorador. Então ele volta a persistir. Ele falhou no meio da busca, mas ele volta a persistir, né? Tem 2 pontos aqui, né? Um exemplo, ele vê que ele já é um homem de idade, né? E ele começa a querer interferir naquilo que Deus chamou ele, naquilo que Deus tinha preparado para ele. Ele quer ser um auxílio ali para Deus, e ele acaba falhando no meio dessa busca, né? Mas a persistência dele fez com que ele recebesse a promessa dele. Então, a permanência, a persistência, ela é essencial na nossa vida, nessa busca ministerial. Você vai desenvolver aquilo que você foi chamado. Você vai desenvolver aquilo que Deus te chamou. Ah, poxa, eu acho que você canta bem. Eu acho que você prega bem. Isso não existe. Isso é um diálogo que você vai ter interno com Deus, dentro da sua casa. Isso não é algo que você precisa revelar para as pessoas. Ah, poxa, eu acho tão bonito que fulano faz. E a gente tem algo dentro da gente que às vezes é maquiar a nossa originalidade. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente realmente não agrada o outro. Mas você tem que lembrar que Deus ele te fez você com a identidade. A sua digital é diferente da do seu irmão, da dos seus pais. A minha digital é diferente da digital de Thaís, das nossas filhas. Por quê? Porque você tem identidade, você é algo original, você é algo que Deus escolheu para você ser aquilo que Ele vai desempenhar com você através daquilo que você se relaciona com Deus. E é isso. Mais alguma coisa? Não, só para concluir, então, espero que vocês tenham entendido, né, o real propósito desse vídeo, que é te motivar a você desempenhar o seu chamado, o seu ministério. Talvez eu não faço ideia do que Deus quer que eu faça. Busca o Senhor, pergunta para Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu ministério? O que eu nasci para fazer que eu devia já estar fazendo? Então é isso. Espero que vocês gostem. Compartilhe, curte, comenta.
esquece Marca de dar um like. alguém, deixa o like no YouTube. Marca alguém que precisa ouvir. E é isso, que Deus abençoe vocês. Tchau.